Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver com Propósito de Jamison Barros. Aqui você é convidado a refletir, sentir e crescer, no seu tempo, no seu ritmo. Episódio de hoje: Dê leveza ao peso de sua história. Hoje eu parei um pouco o tempo e ousadamente rebobinei a fita. Uns 50 e poucos anos para trás. Meninote, adorava brincar pelas ruas da minha cidade, apesar de uma timidez que me acompanha até os dias de hoje. Eram apenas os primeiros anos da história da minha vida. E se você não sabe ou não se tocou, todos nós temos uma história de vida. Nunca se esqueça disso. Entre brincadeiras e obrigações escolares, passei essa fase da vida. Só me dava conta de que o tempo existia quando ia dormir e a noite abraçava meu corpo, cansado. Contrariado, me entregava ao sono, madrugada adentro. Mas a vida e o tempo vão passando, e alguns processos internos e externos vão se instalando vagarosamente, moendo tudo aquilo que acreditávamos ser eterno. A dura realidade da sobrevivência começa a fazer morada em nossos pensamentos e ações. E a gente vai sendo convidado a ter responsabilidades, a ser gente na vida, a ser forte. Comandos antigos nos acompanham nessa nova fase da vida. Lembram-se do famoso engula o choro? E tinha também o não seja fraco, se apanhar na rua, apanha em casa. Caramba, a gente vai achando que aguentar tudo calado é um símbolo de fortaleza. E nesse processo vai amontoando um monte de tralha por dentro. Decepções que ninguém vê, lutos silenciosos, muitos medos e frustrações. Vai construindo uma parede feita de cada pedaço de tijolo que nos feriu. E o pior de tudo é que a gente vai se convencendo de que isso é força. O mundo vai nos aplaudindo, vamos sorrindo por fora. Mesmo que os ombros estejam cansados e doloridos, a gente vai carregando aquele peso enorme. Eu sou forte. Mas um dia, o corpo começa a gritar mais alto. O peso fica insuportável e o coração começa a apertar. E a gente vai dizendo que é estresse. O sono teima em não chegar. E aquele sorriso fácil por fora já não consegue mais ser visto. Alguma coisa se quebrou lá dentro. Aquela ideia de que era forte agora não passa de uma ilusão. Era só um modo de sobreviver. A gente carrega o peso de nossa história sozinhos, achando que precisa ser assim, que é nossa obrigação dar conta de tudo sozinhos. Não queremos decepcionar ninguém. Não queremos ser vistos como fracos. Não queremos expor nossas próprias dores, nossos medos e nossas fragilidades. E chega um momento em que tudo isso vira uma verdadeira confusão interna. Parece que o mundo desabou em nossas cabeças. Mas pare um pouco, vamos pensar. Escolha um lugar tranquilo e sente-se por alguns momentos. Vou te dizer algumas coisas. Preste atenção. É justamente nesse ponto, quando aparentemente o mundo desaba em nossas cabeças, que a gente pode perceber que estamos tentando suportar o peso de nossa história de forma equivocada. É isso mesmo. Tenha certeza de que a história, essa danada, vive o tempo todo nos pedindo um pouquinho mais de escuta, um olhar mais atento, um colo. Quando a gente começa a conversar com a nossa própria história, vai percebendo que esse negócio de ser forte vai se transformando em coragem. Coragem de sentir a dor, sem negar que ela existe, de chorar se for preciso, de pedir ajuda quando necessário, de parar no meio do caminho e dizer, cara, hoje eu não vou conseguir sozinho. E tem mais. Quando a gente começa a aceitar a nossa história, com todas as suas partes, sejam feias, confusas, mal resolvidas, o peso vai mudando. Isso não quer dizer que tudo vai se resolver assim, rapidamente. Não é assim. É como se a gente estivesse aprendendo a andar novamente, porém sem aquele peso nas costas. Pois é.
A vida não quer que você seja herói o tempo todo. Não. Reconheça os seus limites. Admita que você falha, não tem problema. Peça ajuda quando estiver pesado demais. Por que não? Todos nós temos nossa própria história. E ela é nossa, sim, mas não precisa vivê-la sozinho. Vamos reescrevê-la com um pouco mais de leveza, soltando os excessos, as cobraças internas, o medo de decepcionar, mesmo que com algumas partes ainda trincadas. Então, permita-se viver com mais leveza. Esteja mais presente, dentro da sua própria verdade, dentro da sua própria história. Agradeço sinceramente por sua escuta, sua presença e sua atenção. Se esse episódio te fez bem, compartilhe, siga o podcast e, se quiser, me conte o que achou. Nos reencontramos no próximo episódio.